Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aproveitando, queridos, que estamos em pé, vou fazer novamente a leitura do texto de Filipenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 8. Filipenses, capítulo de número 4, verso 8, diz assim a doce e preciosa palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Podemos assentar. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer de coração, agradecer pela vida dos irmãos que fizeram este convite para que pudéssemos estar aqui, agradecer pela vida do maestro Hamilton, o maestro Weiner, tem sido muito bondoso comigo, tem apresentado o meu nome para os irmãos que têm solicitado uma indicação para o trabalho de coral de orquestra. Agradeço pela vida do pastor Lelis, nossa caminhada de meados de 95. Meus primeiros passos no púlpito do Belém foram lastreados, orientados pela pastor Lelis, a condução do culto de libertação, no culto de milagres. Havia grupo de jovens que dirigia o culto e éramos liderados pelo pastor Lélias, que nos orientava, conduzia. Ele não lembra não, mas ele me convidou para pregar no dia 1º de janeiro de 96. Era uma quinta-feira. Quem vai pregar, pastor? Ele olhou para mim e disse, vai ser você. Meu Deus, que responsabilidade. Garoto de 19 anos, fazendo uso da palavra do Senhor, e eu me sinto muito honrado de estar aqui nesta noite abençoada. Eu não sabia que Atibaia era quente assim. Eu sei que o Rio de Janeiro é quente, mas Atibaia é quente também. Graças a Deus por isso. Estou muito grato a Deus, eu estou com a minha família e o Senhor tem estado conosco. Meus queridos irmãos, parabéns ao coral pelo seu 48º aniversário. Nós bem sabemos como é difícil, como é árduo, trabalhoso. É verdade que em algumas igrejas o coral está sendo substituído, em outras está sendo deixado de lado, porque na realidade trabalho com coral é um trabalho que requer muito esforço e muita dedicação. E nós vivenciamos um tempo em que as pessoas preferem um macarrão instantâneo que fazem em 5 minutos, que uma comida mais elaborada e que requer um planejamento, que requer um refino. Então, eu parabenizo os irmãos por manterem este trabalho firme. Meus queridos irmãos, o louvor na igreja é fundamental, mesmo porque a nossa teologia ela é baseada na nossa música. Quando nós saímos de um culto como esse, nós temos mais ou menos 2 dias para tomar uma decisão em relação àquilo que nós ouvimos. Depois de 2 dias, você não se lembra mais da mensagem que foi pregada. Mas você lembra, ao longo da semana, dos hinos que foram entoados. Meu Deus! Você lembra do louvor que foi entoado. Para quarta, quinta-feira, você vai cantarolar algumas canções que você ouviu aqui nessa noite. E é por isso que é importante que nós tenhamos firme a guarda, tenhamos firme critério do tipo de louvor que nós estamos entoando nos nossos cultos.
Nós estamos vivendo um tempo em que a música ela tem tido um caráter individualista. É a minha luta, é o meu Deus, é a minha vitória. E em alguns casos, as músicas chegam a dizer assim: você vai ver, você está espezinhando agora, mas quando eu estiver lá, ó, você vai ter que me aplaudir de pé. Um sentimento de vingança, um sentimento estranho. Existem igrejas, pastor Lelis, que não gostam do hino da harpa, porque acham que o hino da harpa é difícil de tocar, é uma letra difícil. Mas olha, nos hinos da harpa estão os valores, ou seja, aquilo que nós não abrimos mão. Estão lá nos hinos da harpa. E os hinos da harpa não falam da minha luta e que as pessoas vão ter que me aplaudir, não. Os hinos da harpa dizem assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. E agora? No lance imprevisto, na frente encontrar alguém que possa ver a glória, saberando da vitória, onde está meu irmão, o prêmio não é aqui não, o prêmio está lá. É depois do Jordão, é daqui a pouco. Agora não é hora de descansar, agora é hora de batalhar por Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, um tempo difícil, e nós precisamos ter muito critério naquilo que nós louvamos ao Senhor. E esse texto que os irmãos escolheram para o tema é um texto rico, que nos fala de 8 critérios, de 8 questões que nós precisamos observar para cuidar da nossa mente. Porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Se você pensa coisa boa, você fala coisa boa e você faz coisa boa. Mas se você pensa coisa ruim, a sua boca vai se tornar uma fonte que jorra água amargosa. E as suas mãos vão fazer aquilo que não agrada. Tanto o coral é diferente da orquestra. Porque a orquestra, o músico usa um instrumento. Então ele precisa afinar o instrumento. O instrumento precisa estar bem regulado. O instrumento precisa estar bem cuidado. O músico usa o instrumento. Mas no coral é diferente. Porque no coral, o corista é um instrumento. O corista não usa um instrumento, ele é um instrumento. A voz dele é usada para louvar ao Senhor. Então é necessário que todo coral tenha na sua formação, precisa ter uma boa afinação. Os irmãos precisam tocar a nota certa. Um coral desafinado é um coral que machuca o ouvido. Tem que estar bem afinado. E para estar afinado, precisa ter muito ensaio. Tem que trabalhar bastante. É necessário que o coral possa trabalhar o volume. Algumas músicas, o volume precisa ser mais baixo, outras mais alto, de acordo com aquilo que nós estamos querendo transmitir. Há de se ter dinâmica.
ritmo. É necessário que o coral, todo coral e toda orquestra tenha o ritmo correto, a velocidade, o andamento. Cada irmão e cada irmã precisa ter e estar no seu lugar certo, através ou por conta do timbre da sua voz. As irmãs que alcançam as notas mais altas, elas ficam ali no soprano. Aquelas que não alcançam as vozes tão altas, mas têm ainda um campo, uma tessitura grande, mezzo, contralto, tenor, baixo, cada um na sua posição. É necessário que haja uma correta pronúncia daquilo que está cantando. Às vezes, a gente não entende o que as pessoas estão cantando. Lá no Rio de Janeiro, a gente tinha no momento do batismo, quando a pessoa descia das águas batismais, a gente cantava muita harpa. E tinha um garotinho que ele não entendia o que a gente cantava. E a música era assim. Toda vez, a pessoa descia e cantava. Ele entendia assim, com medo do Espírito Santo. Às vezes as pessoas não pronunciam correto, não tem uma correta dicção, entendem. Todos esses cuidados precisam acontecer para que o coral possa cantar. Mas do mesmo jeito, esse texto que os irmãos escolheram vai nos falar de 8 critérios para que nós possamos cantar a verdade e viver aquilo que nós cantamos. Glória a Deus! Porque se nós lembramos do que a gente canta, muito mais do que a gente prega, então nós temos que viver o que cantamos. Porque ao viver o que a gente canta, a gente também estará vivendo o que nós pregamos. Amém. E meus queridos irmãos, quero de uma forma sucinta passar por esses 8 aspectos que o texto nos fala, esse filtro maravilhoso que deve permear a nossa mente. Primeiro, o apóstolo Paulo vai falar em tudo que é verdadeiro. Tudo aquilo que é verdade, que possui verdade, que é a verdade. Nós precisamos cantar a verdade. É o primeiro critério que todo maestro deve fazer ao escolher um hino, escolher um cântico. Olhar o texto e dizer assim, isso aqui é verdade? Avaliar, isso aqui é uma verdade? Nós acabamos, irmãos, de cantar um hino da harpa que fala sobre estar com Cristo, onde a luta se travar. Isso aqui é uma verdade? É uma verdade. Nós precisamos estar na luta, onde mais o fogo inflama, na primeira parte. Agora, isso é uma verdade na minha vida? Nós estamos realmente vivendo no começo da batalha, onde mais o fogo inflama? É uma verdade isso que a gente está cantando? Porque às vezes nós pegamos uma canção, colocamos para cantar e fala, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão de tudo, mas na realidade nós não abrimos. Na realidade nós dizemos assim, Jesus, não volta agora não, porque eu ainda não casei. Não volta agora não, porque eu ainda não paguei o apartamento, não comprei um carro. Jesus, não volta ainda não, porque eu ainda não cumpri os meus sonhos. Então, muitas vezes isso não é verdade. Quando na realidade nós deveríamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus, pode vir agora, que nós estamos prontos para te louvar na eternidade. Nós precisamos e temos que ter este compromisso de cantar a verdade, de ser uma verdade na nossa vida. É uma grande responsabilidade. Cantarmos a verdade
e vivermos. Meus queridos irmãos, quando Deus entregou o modelo do tabernáculo para Moisés, Deus foi muito detalhista. Deus foi detalhista no projeto, falando das medidas, do material usado. Deus, inclusive, determinou quem iria fazer. Quando Deus entrega o projeto para Moisés, fala assim: Moisés, está aqui o projeto, o ouro já está com o povo, a prata, o bronze, a púrpura, todos os tecidos, todo o material já está com o povo, e eu derramei do meu espírito sobre Bezalel e sobre a Oliabe. Eles estão preparados para fazer este projeto. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem te preparado, tem te capacitado, e Ele espera que você realize o projeto que Ele tem colocado através da vida desta igreja. O Senhor tem te capacitado. Ele conta com você. Não conta com alguém que vai chegar, não. Ele conta com você que está aqui. E neste detalhe, Deus vai colocar o projeto da túnica sacerdotal. E a túnica, ela tinha 2 ombreiras. E essas ombreiras, elas eram ligadas uma à outra. Então, a ombreira, e havia um cordão ligando essas ombreiras. O que significa essas ombreiras? Santidade, temor, e o que liga a ombreira à outra é coerência. Quando nós louvamos ao Senhor, nós temos que ter santidade, temor e coerência. Glória a Deus. Não adianta você louvar aqui e emprestar a sua boca para o inimigo lá fora. Porque tem que ter coerência. Tem que ter santidade aqui e tem que ter santidade lá. Tem que ter temor aqui e tem que ter temor lá. E do jeito que você vive aqui, você vive na sua casa, você vive no seu trabalho, você vive na sua rua. Porque alguém te enganou dizendo assim: olha, aqui é a minha vida espiritual e aqui é a minha vida secular. Não tem nada disso. Você tem uma vida que Deus te deu e essa vida precisa adorar Ele. Aqui no trabalho, na casa, na rua, dormindo, aonde quer que esteja, você tem este compromisso de viver em santidade e temor. Meus queridos irmãos, ser verdadeiro, viver a verdade. E a palavra fala muito sobre isso. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. E conhecer a Cristo é viver Cristo. É andar com Cristo. É falar como Cristo falou. É viver como Cristo viveu. E passar também pelas coisas de Jesus. Jesus foi perseguido. Nós vamos ser perseguidos também. Inclusive, se você não é um perseguido, é alguma coisa estranha na sua vida. Porque Jesus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Vocês são bem-aventurados. Você vai passar por dificuldade? Vai. Você vai passar por perseguição? Vai. Mas a vitória já está nas tuas mãos. Ser verdadeiro. Segunda característica do texto fala que nós devemos olhar para a nossa vida é honesto. Ser honesto. Ser sincero. E aquilo, meus queridos irmãos, que nós louvamos, precisa ser honesto. Precisa ser sincero. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos o que significa sinceridade. O profeta Jeremias, ele escreve. O profeta Jeremias teve um ministério muito importante, mas muito sofrido. Porque Jeremias profetizou e o povo mesmo assim
não entendeu a mensagem. Jeremias não recebeu da parte de Deus a autorização para casar, por conta daquilo que viria a acontecer. Era Deus preservando a vida de Jeremias, da sua futura família, se ele tivesse. Mas Jeremias vai escrever assim, vai dizer: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Será que algum de nós teria sinceridade para falar para Deus: Senhor, tu me enganou? Mas ele vai colocar ali: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado. Porque aquilo que eu quero falar, eu não falo. Eu não consigo profetizar aquilo que eu quero. Mas ele diz assim: quando eu me calo, o meu coração pega fogo. Que tempo que a gente está vivendo. Jesus teve encontro com a mulher samaritana. Um encontro maravilhoso, João 4. A mulher vai lá com vergonha, porque havia tomado uma série de decisões ruins na vida. Ela encontra Jesus. E aí, Jesus pede água e ela tem aquela conversa com Jesus. E Jesus fala para ela assim: chama teu marido. E ela diz assim: não tenho marido. Faz, disseste bem. Porque já tivesse 5 que você tem agora, não é seu. Aí sabe o que ela fala? Vejo que és profeta. E por que Jesus foi identificado como um profeta? Porque Jesus denuncia aquilo que está errado daquela mulher. Vejo que és profeta. E hoje, irmãos? Hoje o povo procura a chave, procura carro, procura a porta. Mas quando é confrontado com o pecado, as pessoas vão embora. Ninguém quer saber de tomar a decisão certa. Querem a bênção do Deus, mas não querem o Deus da bênção. Mas o Senhor tem reunido um povo aqui honesto e sincero. Tem buscado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto está. Tem que ser sincero. A sinceridade de hoje é escrever numa rede social. A sinceridade de hoje é colocar os 4 ventos e falar todo mundo da sua vida. Sinceridade. Sinceridade é você dobrar o joelho lá no seu quarto secreto e falar com Deus em secreto, e Deus em secreto te recompensa. Glória a Deus! É derramar o coração diante do Senhor, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ninguém quer ser amassado. Pessoas querem aparecer, mas ninguém quer descer na casa do oleiro. Às vezes a gente canta e não sabe o efeito. Quando a gente diz assim: eu quero Senhor, aí vem a parte difícil. Quebra minha vida e me faça de novo. Sabe o que isso quer dizer? Você quer ser amassado por Deus, e Deus te apertando. E você chorando e dizendo: Jesus está doendo. Ele apertando. Falei: fica firme, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Suporta o processo para viver o propósito, porque o propósito cura. Um aperto meu não vai fazer nada na sua vida, mas um aperto de Jesus muda a sua história, muda o seu ministério, muda o seu jeito de ser e de viver. Não corra quando Jesus pegar você,
mas saiba que Ele vai fazer uma grande obra em você e através de você. Tem que ter verdade, tem que ter honestidade, tem que ter pureza. O que significa pureza? Significa sem mistura. Não pode ter mistura. E Deus leva muito a sério essa questão de mistura. Haviam 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram consagrados sacerdotes, e eles resolvem fazer uma mistura de um incenso estranho, e vão queimar um incenso estranho na presença do Senhor. Mas Deus já tinha avisado, faz incenso estranho aqui não. E Nadab e Abiú, eles vão morrer. Porque Deus leva muito a sério essa questão de pureza. Sem mistura. E hoje a gente está vivendo esse tempo de tanta mistura. Existe uma palavra difícil, mas ela tem muito significado, chama sincretismo. Os irmãos já ouviram falar de sincretismo? A gente estudou na escola dominical isso. Mistura. Mistura de religiões. Aí começa a incluir, por exemplo, costumes da religião judaica dentro da igreja. Aí me aparece uma arca dentro da igreja. Um sacerdote levanta-se: meu amigo, vamos abrir a Bíblia? O véu se rasgou de alto a baixo. Não tem mais arca, não tem sacerdote. É ligação direta. Jesus fala com você. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles querem inventar moda. Meu irmão, não inventa moda não. Só adora o Senhor e a presença do Espírito Santo toma conta do ambiente. Não precisa inventar moda não. Porque a promessa ainda está de pé. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele estará no meio. Jesus está conosco nessa noite. Tem que ter pureza, sem mistura. O mundo, meus queridos irmãos, ele apresenta as suas alternativas. E nós temos que ser muito sérios nessa questão. Tem que ter pureza. Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão. Tem que ter pureza. A quarta característica de que nós devemos cantar a verdade e viver aquilo que cantamos. Justo, que significa retidão, coisas certas, coisas corretas. Nós precisamos ter um compromisso com as coisas certas, com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. A palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cuidado. Como é que esse texto continua? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Oi? As demais coisas. Não é assim. Está assim. E estas coisas. Pode abrir. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas. E quais são estas coisas? É a comida, é a bebida, é o vestir. É aquilo que você precisa. O Senhor sempre vai dar aquilo que você precisa. E nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Mas aquilo que você precisa, Deus nunca vai deixar faltar na sua vida. É um compromisso com as coisas certas, com a retidão. Coisa triste, irmão. Pessoas que estão dando testemunho. Estão dando um testemunho no trabalho, estão dando um testemunho nos negócios. Sujando o nome de Cristo. Isso é muito sério. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você não leva mais o seu nome, você leva o nome de Cristo aonde quer que você vá.
É o nome de Jesus. Quando você chega, eles falam debochando, eles falam assim, lá vem o crente. E você pode dizer assim, glória a Deus, eu sou crente mesmo, eu creio em Jesus. Aonde você vai, você incomoda. Por quê? Porque dentro de você está um tesouro chamado Espírito Santo de Deus. E aonde a luz chega, as trevas se incomodam. Mas fica tranquilo, o maior que está com você do que está com o mundo. Jesus é na tua vida, fica tranquilo. Pastor, está difícil. Pastor, está complicado, meu irmão. É assim mesmo, é assim que a obra de Deus é feita. É na dificuldade e no complicado, porque é assim que Deus opera. Ah, por quê, pastor? Convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais dele, menos de mim. Quanto mais dele, maior é a prova, mas maior também é a graça do Senhor sobre a sua vida. Compromisso com a justiça, com a retidão. Em quinto lugar, amável, aquilo que tem amor. Tudo aquilo que a gente faz, irmãos, precisa ser temperado com amor. Aí 1 Coríntios 13, que é um texto que divide os dons espirituais. Em Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons, em 14 fala sobre o dom de profecia, e no meio está o amor. Porque tudo tem que ser feito com amor. A gente tem que fazer as coisas amando a Jesus de verdade. Porque essa é a linguagem de amor de Deus. Os irmãos sabem que a gente tem uma linguagem de amor. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. Então, tem gente que a linguagem do amor é palavras. Então, essas pessoas gostam de falar, gostam de elogiar, gostam de dizer, ai, você é legal, eu gosto tanto de você, eu te amo, gosta de falar. Mas tem gente que gosta de dar presente. Não fala nada, só dá um presente. Está falando para você que te ama. Tem gente que a linguagem de amor é serviço. Aí começa a varrer, começa a lavar, lava tudo, deixa tudo prontinho. Está dizendo que ama através do serviço. Existem pessoas que a linguagem do amor é tempo de qualidade. É aquela pessoa que para e olha para você e presta atenção no que está falando. Tempo de qualidade. E tem gente que a linguagem do amor é toque. Gosta de abraçar, gosta de ficar pegando esse mundo, gosta de ficar me pegando e fica abraçando. Agora está um calor, você está abraçando. Cada pessoa tem uma linguagem de amor. E Deus também tem uma linguagem de amor. E o nome da linguagem de amor de Deus é obediência. Quando você obedece a Deus, você está dizendo a Ele que você o ama. Quem está falando isso é a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque não basta saber, porque saber e não fazer ainda não é saber. Tem que saber e fazer. Então tem que cumprir a palavra do Senhor, tem que obedecer a palavra de Deus. E nós falamos que nós amamos a Deus como obedecendo a palavra, fazendo tudo com amor. Lá no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, nós vamos encontrar 7 cartas de Jesus a 7 pastores. 7 pastores de 7 igrejas. E na primeira carta, Jesus vai falar de uma igreja espetacular, uma igreja que fazia tudo bem. Tudo bonito, as festas eram lindas. Mas Jesus vai dizer assim: tenho porém contra ti, que deixaste o primeiro amor. Quando a gente canta porque a gente ama. Quando a gente toca porque a gente ama. Quando a gente prega, quando a gente cuida do som, quando a gente cuida da mídia, quando o diácono cuida do salão, quando alguém pega uma vassoura para varrer a casa do Senhor, nós fazemos tudo isso porque nós amamos a Deus. E tudo que você faz na casa do Senhor tem que ser feito com amor. Tempero que dá a diferença é o amor. O texto vai nos falar de algo que tem
boa fama. Algo que tem boa fama é algo admirável. Nós devemos louvar a Deus desta forma, com algo admirável, algo que se possa ser admirado. A gente não pode cantar de qualquer jeito. E a gente também não pode cantar qualquer coisa. A gente tem que olhar a fonte. A gente tem que olhar se aquilo está dentro do texto. Aquilo é verdade. Nós devemos sempre para Deus fazer o quê? O melhor. Quando Davi recebe a unção, e Davi vai receber 3 unções. A primeira unção ele recebe adolescente. Samuel enche o vaso de azeite, vai lá para a casa de Jessé o belemita. Assim, eu vim aqui, vamos ter uma refeição. Cadê seus filhos? Aparece o primeiro filho, Samuel já está preparando o azeite. É esse aí, grande, bonito, forte, esse é o próximo rei de Israel. Aí Deus vai dizer: quem mandou você ungir esse? Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência e Deus vê o coração. Foi passando. Acabaram-se os mancebos, mas ainda tem um. Está no campo. Segundo eles falavam assim: está cuidando de umas poucas ovelhas. Ninguém senta para almoçar enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, o Espírito do Senhor fala com Samuel: é isso. E aí, derrama a unção. A primeira unção de Davi é sobre a família. Ele derrama a unção. E o texto diz que naquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí lá na frente você vai ver o resultado. Sabe qual era o resultado? O rei estava com um problema de um demônio que estava tirando a paz dele. Vai ter um moço, eu conheço um moço que toca bem. E olha, o Espírito do Senhor é sobre ele. E quando Davi tangia a sua harpa, o Espírito tinha que bater em retirada, porque sobre ele estava a unção do Senhor. Nós devemos fazer as coisas de uma forma admirável. Como é que é, pastor? Não adianta você ensaiar, mas você precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quando você tocar, pingando óleo na presença do Senhor, os grilhões vão se romper, as cadeias vão se abrir, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e muitas almas virão a Cristo pela sua vida, e você vai ficar quietinho, porque convém que ele cresça e que nós diminuamos. Se há alguma virtude, se é bom, nós devemos louvar ao Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado, meus queridos irmãos, com aquilo que a gente... O protestantismo tem uma história muito importante com Lutero. Lutero foi um ex-padre que se converteu lendo a palavra. Ele se converteu lendo a Bíblia. Ele leu dizendo assim: mas o justo viverá pela fé. E aquilo foi uma bomba na cabeça de Lutero. E ele olhou para a igreja naquela época e disse assim: está tudo errado. Ele não queria dividir a igreja, só queria reformar a igreja. Tem algumas coisas aqui que a gente tem que refazer. Primeira coisa, salvação somente pela fé, somente a Deus glória, somente a Escritura. Por causa disso, irmãos, ele foi jurado de morte pelo líder principal da igreja naquela época. E naquela época, na Alemanha, a Alemanha era uma série de principados, havia muitos príncipes, e cada um era de um jeito. Tinha um príncipe que estava de mal com o Papa. E o Papa falou assim: eu vou ter que matar Lutero. Esse príncipe falou assim: não, eu vou pegar Lutero e vou levar Lutero aqui para minha casa e ninguém vai encostar em Lutero. E eu vou deixar Lutero num castelo. Botar Lutero num castelo.
E ninguém conseguia chegar perto de Lutero. Aí Lutero começa a escrever uma música dizendo assim: Castelo forte é o nosso Deus. Se há alguma virtude, nisso pensai, isso vivei, e com isso cantai. O texto nos fala acerca de louvor. Há algum louvor? E os jovens cantaram uma música tão linda que reuniu alguns aspectos que eu queria trazer para vocês. Primeiro, nós temos que saber a diferença entre adoração, louvor e ação de graça. Adoração não é o estilo de vida. Às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, tem aqueles hinos rápidos, sim, mas eu gosto mais daqueles hinos de adoração. Adoração? Adoração é você exaltar a pessoa de Deus. É você falar quem Deus é. Então você fala: Deus é justo. Deus é bom. Deus é misericórdia. Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso legislador. Deus é o nosso rei. É adoração. Quem Deus é? O louvor é falar daquelas coisas que Deus faz. Aquilo que Deus faz. E a ação de graças é agradecer por quem Deus é e pelo que Ele faz. Mas a música que os jovens cantaram era a música que falava de louvor, porque falava das coisas que Deus faz, falava de adoração, falava das coisas que quem Deus é, e falava de ação de graça, agradecer. E a nossa vida tem que ter esse tempero. Tem hora, meu, que você tem que parar um pouquinho para adorar a Deus. Vou dar um conselho para você. Pega um caderno, vai para o seu quarto e começa a adorar a Deus com alfabeto. Letra A, Deus é. Aí você coloca assim: Deus é amor, Deus é amigo, Deus é amável. Com a letra B, Deus é bom, Deus é bondoso. Tem uma pessoa mais folgada que vai dizer: Deus é bonito. Com a letra C, Deus é companheiro. E vai assim, meu irmão, vai aí. Vai falando daquilo que Deus é e vai testificando de quem Deus é na sua vida. Porque quando você fala que Deus é amigo, Ele está ali do seu lado, na caminhada, porque Ele é seu amigo, amigo verdadeiro, amigo das horas incertas. Quando todo mundo vai embora, tem um amigo que você pode contar: Jesus Cristo, seu amigo, está com você. Bate nas tuas costas e fala assim: vai nessa tua força. Estou caminhando. Vai correndo, porque nós estamos numa maratona, a gente não está na corrida de 100 metros, não adianta sair correndo para chegar no final, não. Você vai correndo com ritmo: eu vou andando, eu vou correndo, eu vou com Jesus. E Jesus é comigo, e vou caminhando. Está difícil, está a luta, está passando, mas eu vou caminhando com Jesus. Ele vai te dar vitória, porque essa maratona vai chegar no fim. Ele vai te abençoar, porque a medalha já está na mão dele. Ele já correu a maratona, ele já ganhou. Ele só precisa colocar a medalha em você, porque ele diz assim: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você corre a maratona, mas a medalha já está na mão dele. Ele já ganhou, a vitória já é sua.
Nós já temos a vitória pelo sangue do Cordeiro. A sua vida já está lavada. O coral cantou um hino tão lindo que fala assim: é na verga da porta. Lá quem tinha a marca do sangue, o anjo passa. E hoje nós temos a marca do sangue na verga da porta do nosso coração. Há uma marca do sangue do Cordeiro dizendo assim: nesta casa nós adoramos ao Senhor. Louvor, adoração, ação de graças. Nunca se esqueça de agradecer, porque agradecer alegra o coração de Jesus. Jesus gosta de um coração agradecido. Gratidão é importantíssima, porque a gratidão blinda o coração contra a murmuração. Alguém quer reclamar de Deus? Meu irmão, seja grato ao Senhor por tudo que Deus tem feito na sua vida. Porque se você colocar no papel, já era para você estar... Você está morto há muito tempo. Jesus tem guardado você e tem estado com você. Não murmura não, não murmura não. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus queridos irmãos, não basta cantar, tem que viver. Para que você cante com autoridade. Para que quando você toque com autoridade. Vou concluir esta mensagem, meus queridos irmãos, falando acerca deste poder do louvor maravilhoso. O texto lá em Atos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, as costas totalmente, mãos e pés presos, mas eles estavam louvando, cantando e agradecendo. E sabe o que aconteceu? Veio um terremoto e abriu os grilhões de todos. Abriu o grilhão de Paulo? Sim. Abriu o grilhão de Silas? Sim, eles estavam cantando e orando. E os outros também. O grilhão de todos foi aberto. Porque esse é o poder do louvor. Pastor, sou só eu na minha casa. Pode cantar, porque Deus vai abrir o grilhão de todos. Vai cair por terra o grilhão. Vai cair por terra a corrente. Vai cair por terra a prisão. E você vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. É o poder do louvor. Faça dos ensaios um culto. Leve o ensaio a sério como se fosse um culto. Sabe por quê? Porque no ensaio, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. No ensaio, Jesus cura. No ensaio, Jesus usa alguém em profecia. No ensaio, Jesus chama a atenção de alguém. No ensaio, muita coisa acontece. Inclusive, alguém pode aceitar Jesus no ensaio. Porque ensaio também é culto. Chega na hora, meu irmão. Chega atrasado, não. É compromisso. Mas é compromisso com Jesus, não é compromisso com ele. Maestro é instrumento, mas o nosso compromisso é primeiro com Jesus. Colossenses 3,17 e 3,23. 3,17. Tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Ou seja, tudo que você faz como se fosse Jesus. Quando você entra no ônibus, é Jesus que está entrando no ônibus. Quando você vai para o trabalho, é Jesus. Você vai fazer tudo como se fosse Jesus. E Colossenses 3,23. Você vai fazer tudo como para as pessoas, como se as pessoas fossem Jesus. Vivendo assim, você vai fazer a diferença na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. Porque Jesus vai começar a atuar a partir. Será que se a gente tratasse as pessoas como Jesus, a gente ia falar do jeito que a gente fala? A gente ia ser duro, bravo. Será que a gente ia dar uma bronca a Jesus, irmãos? Trate as pessoas como se elas fossem Jesus. Exato. E aí você vai começar a ver Deus operar a partir disso.
cantar e viver o que canta. Só tem um jeito da gente fazer isso dar certo, dependendo do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque por nossa própria vontade a gente não consegue fazer. Não temos competência para isso, mas é Jesus que tem que viver na sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo vive em mim? Sendo o Senhor da minha vida. E como é que Ele é Senhor? Quando eu dou o controle da minha vida para Ele. A onda está pegando e o barquinho está batendo de um lado para o outro. E você está ali, ó, no leme, Jesus está olhando para você, e você está aqui assim. Aí você olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu já entendi, ó. Toma conta do leme da minha vida aí. Jesus vai levar você para fora da tempestade, porque Ele é o nosso capitão. A minha vida está nas mãos dEle. É Ele que conduz, é Ele quem fala, é Ele que orienta, é Ele que consola. É Ele que manda o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, há liberdade. E o nome do Senhor é glorificado. Que você possa reconhecer que sozinho você não tem condição de fazer isso. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo. E Deus vai olhar para você e vai dar um sorriso. Ele não precisa falar nada. Ele só precisa olhar para você e dar um sorriso. E o sorriso de Deus é a tua vitória. O sorriso de Deus é o teu consolo. O sorriso de Deus é a tua alegria. O sorriso de Deus é o teu caminhar. O sorriso de Deus é o caminho se abrindo. É o caminho que é tortuoso, vai se ajeitando. Porque Deus sorriu para você. Porque você teve coragem de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu agradeço essa oportunidade. Em nome santo de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de fazer 3 convites. Primeiro convite é o que eu considero o convite mais difícil. É convidar alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Você não precisa de mim para dizer se você está afastado ou não. Você sabe. Você sabe como está a sua situação diante de Deus. E eu posso te dizer que este culto só será uma bênção de verdade a partir do momento que você tomar decisões na sua vida. E a primeira decisão é a decisão de voltar para Jesus. Deixar de lado todas as desculpas e reconhecer que eu e você precisamos de Jesus. Eu gostaria de saber se existe alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu queria convidar você a voltar. Levanta sua mão aqui, eu quero orar por você. Nós temos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja tomar esta decisão em Cristo. O seu lugar ainda está vazio, porque na obra de Deus ninguém toma o lugar do outro. Você continua sendo uma ovelhinha de Jesus. Você está ouvindo a gente? Uma decisão aí, nós vamos orar por você. Nós temos alguém que quer voltar para Jesus? O segundo convite, eu gostaria de convidar você que nunca aceitou Jesus, que ainda não tomou a decisão por Cristo. Eu quero te convidar a aceitar a Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador. E você vai fazer isso tomando uma decisão e levantando a sua mão, e nós vamos orar por você. Nós temos alguém?
que deseja aceitar a Jesus. Seu pastor, não aceitei Jesus. Eu gosto dessa igreja, eu sou amigo, eu venho aqui, mas ainda não tomei a decisão por Jesus. É isso que está faltando. Está faltando mais um passo, mais um degrau. Nós temos alguém que quer aceitar Jesus? Nós vamos orar por você. E você vai nos deixar muito alegre se você tomar essa decisão. Ah, pastor, mas eu estou assim, eu estou assado. Você tem que vir do jeito que você está. Porque Jesus te conserta de dentro para fora. Ele entra na sua vida e faz você diferente. Nós temos alguém que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? Se não, que o Senhor te conceda outras oportunidades. Eu queria pedir a gentileza que você ficasse em pé. E nós vamos orar nesse instante. E nós vamos rogar ao Pai da Seara que continue com as mãos estendidas sobre esta casa, abençoando todas as pessoas, enchendo de graça e de poder. Que quando vocês estiverem tocando, quando os irmãos estiverem pregando, que não sejam os irmãos, sejam Jesus. Seja uma palavra profética da parte do Senhor, quebrando cadeias e mudando vidas. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, por esta noite tão abençoada. Eu te agradeço por tudo quanto tu tem feito e rogo a ti, Senhor, que continue com tuas mãos estendidas sobre este lugar e que o teu óleo, Senhor Jesus, possa continuar sendo derramado de forma torrencial. Pai querido, que teu Espírito venha tomar conta de cada um, Senhor, que o Senhor venha a reanimar dons que estão adormecidos, que o Senhor venha a renovar línguas que há muito estão esquecidas, mas que o Senhor possa aquecer com fogo que vem do céu e transformar este lugar, Senhor, num contínuo altar de adoração à tua presença. Te agradeço por tudo. Coloca, Senhor, a vida do pastor Leles, toda a sua família, todo esse ministério nas tuas mãos. Que o Senhor possa continuar abençoando, enchendo da tua graça, do teu poder e do teu amor. E nós te agradecemos por tudo. No teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.